Você é um filho de Deus? Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Também dá o seu like se você gostou do vídeo. E se não gostou também, tá tudo certo. E faça os seus comentários. É importante para nós, especialmente para mim, né, ler os comentários. E também compartilhe o vídeo. Se você acha que é interessante para alguém, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, que você ama. Hoje nós vamos falar, essa semana nós estamos estudando Mateus 4 e Lucas de 4 a 5. E é um episódio, né, da vida de Cristo muito interessante. Tem várias coisas ali nessa designação, a designação dessa semana. Entretanto, eu queria focar, como eu sempre faço, né? Eu foco numa coisa específica. Eu queria focar nas tentações de Cristo, naquele momento em que ele então ficou 40 dias no deserto. E é interessante isso, né? Ele vai para o deserto, ou seja, ele vai para um lugar longe de tudo para ficar com o Pai Celestial durante 40 dias, em jejum, para que ele pudesse então se preparar para a sua grande missão, e porque realmente ele ia passar por momentos muito difíceis, ele precisava de instruções do Pai, ele precisava de força espiritual, ele precisava de muitas coisas para poder cumprir com o seu papel, o seu importante papel de salvador do mundo. Então ele fica orando e jejuando por 40 dias. Eu fico imaginando, né? Nós não temos nenhum detalhe, porque só ele mesmo, que foi ele que relatou o que aconteceu, porque ninguém estava com ele no deserto. Então foi ele mesmo que falou, e Mateus lá escreveu, Lucas escreveu, e João não escreveu sobre essas tentações, enfim, mas Cristo estava sozinho. E é interessante que Cristo ele relata que ele passou por tentações no final, né, quando acabou os 40 dias, depois daquele tempo que ele esteve ali no deserto e jejuando, já para terminar provavelmente, né, aquele momento, daqueles 40 dias, Satanás então se apresentou. Então eu queria ler na íntegra para a gente poder entender bem o que aconteceu aqui. Então, Mateus capítulo 4, versículo de 3 a 11 diz assim: Chegando-se a ir o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, na verdade não é o diabo que levou, ele foi levado pelo Espírito, né? E ele colocou-se sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, Satanás disse, né, agora para o Salvador: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ele aos seus anjos ordenará a respeito de ti, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, rebatendo, né, a tentação ali de Lúcifer. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, não é isso, né? Joseph Smith fez uma tradução correta desse versículo. Ele sempre é levado pelo Espírito a determinados lugares, não por Satanás, mas quando ele vai, movido pelo Espírito, ele vai para algum lugar, Satanás se apresentou pela terceira vez e num monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Interessante, né? Tudo isso que aconteceu aqui, esses 3 tentações assim que Satanás quis apresentar, que ele apresentou para o Senhor. Eu queria ponderar alguns pontos importantes aqui, 4 pontos importantes que eu acho que nós podemos verificar nesse episódio aqui da vida de Cristo. Primeiro, é que Cristo sempre tinha uma escritura memorizada. Interessante, né? Quando Satanás vinha falar alguma coisa, Satanás usava também as escrituras. Olha como é que o mundo é. O mundo usa, às vezes, as escrituras para nos confundir, porque Satanás faz isso. Ele usou as escrituras aqui com Cristo para confundir o Salvador. Mas como ele sempre tinha uma escritura memorizada, ele rebatia. Então é importante a gente ter algumas escrituras memorizadas na nossa vida. É importante a gente conhecer algumas escrituras que fazem parte, aquelas escrituras que te tocam, que te fortalecem. E quando você for tentado, você se lembrar dessa escritura para que você então resista àquela tentação. E eu me lembrei de uma amiga que contou que o filho dela estava meio fraco na igreja. Ele estava bem fraco mesmo espiritualmente. E aí então ela ficou muito preocupada com ele, e o tempo foi passando, e um dia ele resolveu voltar e resolveu ficar melhor espiritualmente, enfim. E aí a mãe dele perguntou o que fez com que você voltasse. E ele falou, é uma escritura que eu me lembrei na época do seminário. Aquela escritura ficou marcada na minha mente e ela fez com que eu voltasse para o caminho correto. Então é interessante isso, é bom ter uma escritura, é bom ter um hino que você goste. Quando a tentação chegar, começa a cantar aquele hino, sou um filho de Deus, ou mais perto quero estar, enfim, creio em Cristo, tem tantos hinos maravilhosos, né? Um pobre aflito viajor. Então é bom que a gente tenha hinos, escrituras que nos fortaleçam na hora da tentação. O segundo ponto que eu gostaria de ponderar aqui é que em nenhum momento Cristo flertou com a tentação. Em nenhum momento. Ele sempre usou, quando Satanás vinha com alguma coisa, ele falava, está escrito, também está escrito. E ele disse, vai-te, Satanás. Então, Cristo ele não ficava de conversinha com Satanás, ele não ficava, deixa eu te ouvir, né? Lúcifer, o que você tem para me falar? Então, né, Lúcifer iria falar alguma coisa. Ele não fez isso. Prontamente, quando a tentação veio, quando Lúcifer apresentou a ele a tentação, ele imediatamente já mandou uma escritura nas 2 primeiras vezes, e na última vez ele falou, vai-te, Satanás. Vai embora daqui, expulsou Lúcifer. É exatamente assim que a gente deve agir. Então, 2 coisas importantes nós já falamos. Primeiro, ter sempre uma escritura, um hino na nossa mente, uma escritura gravada, um hino, uma escritura memorizada, um hino memorizado para nos ajudar na hora das tentações. E segundo, não flertar. Tem uma coisa importante sobre o flerte com o pecado. Satanás ele não pode ler os nossos pensamentos, só Deus pode. Entretanto, ele observa alguns sinais que a gente dá. Por exemplo, alguma coisa que a gente está olhando, alguma coisa que a gente está fazendo, assistindo, ouvindo, e aí Satanás se aproveita naquele momento e aí coloca maus pensamentos e tenta você. Então veja, ele não pode saber o que você pensa, mas ele pode colocar pensamentos na tua mente, se você deixar. Então é importante memorizar escrituras ou hinos, é importante não flertar, não dar trela para o diabo, né? É expulsar ele mesmo da sua frente. Terceiro ponto que eu gostaria de ponderar aqui sobre esse episódio de Cristo é que as tentações de Satanás, elas sempre se apresentam de 3 formas. Então, se a gente analisar as 3
tentações ali de Satanás com Cristo, a gente consegue enxergar três formas. Na verdade, isso foi identificado pelo presidente David L. McKay, lá no Manual do Aluno do Instituto do Novo Testamento, na página 30, ele fala a respeito disso. Eu gostaria de ler. Ele diz assim: quase todas as tentações pelas quais vocês e eu passamos se apresentam em uma dessas formas. Classifiquem-nas segundo a sua categoria e descobrirão que quase todas as nossas tentações que maculam vocês e eu, por menos que seja, apresentam-se sobre uma destas três formas. Então, a primeira, tentação dos apetites. Então, quando Satanás quer fazer com que Cristo coma o pão, ele está em jejum, né? Transforma essas pedras aqui em pães. Então, ele está tentou Cristo nos apetites, ele nos tenta também nos apetites. A gente pode pensar nisso em palavra de sabedoria, a gente pode pensar em castidade, a gente pode pensar em coisas que são erradas a gente fazer, mas que tem a ver com o nosso corpo, que tem a ver com os nossos desejos mais carnais. Depois, então, ele fala, segunda coisa, sucumbir ao orgulho e à moda e vaidade produzidas pelos alienados das coisas de Deus. Então, Cristo foi tentado, né, por Lúcifer, dizendo, né, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos vão te segurar, vão te, né, pegar pela mão e tal. Então, que tentação que é essa? É sucumbir ao orgulho. Eu vou pular, Cristo podia dizer, eu vou pular e os anjos vão me segurar. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a glória, e eles vão fazer isso comigo. Então Satanás tentou que Cristo fosse orgulhoso, vaidoso, mas ele imediatamente não cedeu a isso. Então, essa é a segunda. A terceira forma é satisfação das paixões ou desejo de obter as riquezas do mundo, ou poder entre os homens. Então essa é uma outra tentação. Esse é um outro pecado que Lúcifer usa muito, né? A gente obter riquezas e aí humilhar as pessoas, querer ser melhor que os outros, querer estar acima dos outros em alguma situação. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, querer ter poder para subjugar os outros. Enfim, a gente também encontra muito esse pecado, né? essa tentação no mundo. Então são essas três: tentação dos apetites, do orgulho e vaidade e o desejo, as paixões, né? O desejo de obter riquezas, poder entre as pessoas. Foi isso que Satanás fez. E esse último que eu falei foi quando Satanás disse para Cristo que ele daria tudo para Cristo. Olha as riquezas do mundo, né? Ele falou, né? Te darei a glória do mundo, os reinos do mundo, tudo que eu estou te mostrando, e ele mostrou para Cristo. E aí mas Cristo não cedeu a essa tentação. Então, essa é outra coisa que Satanás sempre faz. Ele apresenta três formas de nos tentar. E a gente tem que tomar esse cuidado para não cair nessas três formas. E o quarto ponto a ponderar, que eu queria ponderar com você agora, é, na verdade, quando ele diz, Satanás, né, ele tenta dizer para Cristo, colocar em dúvida quem era Cristo. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, 2 vezes ele faz isso, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se joga daqui que os anjos vão te pegar. Então, é colocar em dúvida. Ele tentou fazer com que Cristo duvidasse da sua identidade como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Então, e essa foi uma coisa muito forte. E eu quero me atentar mais a isso agora, nesse momento aqui com você.
Quando Cristo foi batizado, a gente sabe que ele, após ser batizado, saindo da água, ouviu uma voz dos céus e o próprio Pai falando: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo". Então Cristo sabia do próprio Pai, uma voz vinda dos céus, uma voz audível, dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho dele. Cristo também, quando a gente sabe, né, ele estava lá com a mãe, até vou ler aqui o que o Elder Talmage falou a respeito disso. No capítulo 10 do livro Jesus o Cristo, Elder Talmage ensina a respeito dessa condição de Cristo, né, dele saber quem ele era. E ele diz assim: a compreensão de que era o Messias escolhido e pré-ordenado chegou a Cristo gradualmente. Olha que interessante. Então não foi assim do nada que ele falou: eu sou o Filho de Deus e está tudo certo. E que ele era o Messias, enfim, tudo que ele tinha que fazer. Foi chegando gradualmente para ele. Como demonstram as palavras da sua mãe, por ocasião da memorável entrevista com os doutores no pátio do templo. Ele sabia, quando apenas um garoto de 12 anos, que em um sentido particular e pessoal, ele era o Filho de Deus. Entretanto, é evidente que a compreensão do significado pleno de sua missão terrena se desenvolveu em seu íntimo somente na medida em que aumentava passo a passo a sua sabedoria. Seu reconhecimento pelo Pai e a companhia permanente do Espírito Santo abriram-lhe a alma para o glorioso fato de sua divindade. Então veja, ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia desde muito jovem, aos 12 anos, ele já sabia: estou aqui, mãe, realizando a obra do Pai, eu preciso realizar o trabalho dele, os negócios do Pai. Então ele sabia muito bem isso, e isso é interessante. E aí a gente consegue ver, o Elder Talmage, ele continua: faminto como estava Jesus, encerravam as palavras de Satanás uma tentação ainda maior que a sugestão de que provesse alimento para o seu corpo esfaimado. A tentação de pôr à prova a possível dúvida implicada na palavra "se" do tentador. O Pai Eterno havia proclamado a Jesus como seu filho. O demônio tentava fazer o filho duvidar do parentesco divino. Então essa era a ideia, essa era o que Satanás queria fazer realmente. Ele queria, de todas as maneiras, fazer com que Cristo duvidasse do seu parentesco divino com o Pai, que ele era o Filho de Deus. E Elder Talmage continua dizendo que o "se" de Satanás, né, note-se o escárnio diabólico com que o "se" foi empregado quando Cristo pendia na cruz. Ele vai mostrar agora aqui, é muito interessante, Elder Talmage, ele mostra que o "se", né, colocar essa dúvida no Salvador, foi feita por Lúcifer, ali num deserto, mas também aconteceu em outras situações. Olha só, quando ele estava preso na cruz, lá pendendo na cruz, os príncipes dos judeus, escarnecendo de Jesus crucificado em sua agonia, disseram: salva-te a ti mesmo, se és o Cristo. Olha aí, colocando em xeque, colocando em dúvida se ele era o Filho de Deus. Tá, se você é o Filho de Deus, vai, se salva. E o soldado, agora uma outra situação ainda, ele lá na cruz, e o soldado, lendo a inscrição à cabeça da cruz, mofou do Deus agonizante, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Agora foi o soldado que disse. Mais tarde, o malfeitor impenitente ao seu lado, aquele lá, um dos ladrões, gritava: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. É interessante, né, o Elder Talmage vai falar quão literalmente aqueles escarnecedores
e vilipendiadores citaram as próprias palavras de seu pai, o demônio. Ele foi forte aqui, mas é exatamente isso. Ele está dizendo assim, olha, o que Satanás disse para Cristo no deserto, estas 3 pessoas aqui, enquanto Cristo estava crucificado, disse a mesma coisa. Quem será que os instigou? Quem será que os motivou a falar? Salva-te a ti mesmo, se tu és o Cristo. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, se salva a nós e a ti mesmo. O próprio Lúcifer, obviamente, que fez com que eles falassem aquelas coisas. E o Elder Talmud chama até que era o pai deles, né? O demônio, para dizer aquelas coisas no momento tão agonizante que Cristo estava passando. Agora, o interessante notar também que não foi só naquele momento. A gente está falando assim, mas Cristo, quando as pessoas falam que ele foi tentado ali no deserto, muitas pessoas acham que, não, ali foram só aquelas 3 tentações. Não, ele foi tentado durante todo o tempo. Imagina se ele não foi tentado no Getsemane, imagina se ele não foi tentado em outras situações da vida dele. Ele mesmo falou, ele disse lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 28, Cristo disse assim, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele falando para os apóstolos, né? Que eles estavam ali. Então, não foram só essas, não foi só no deserto ali, aquelas 3 tentações ali. Cristo sofreu tentações o tempo todo. As suas tentações, o Elder Talmud fala, se estenderam até a agonia do Getsemane. Não nos é dado, nem foi dado a Jesus fazer frente ao inimigo, combatê-lo e sobrepujá-lo num único encontro e para sempre. Né? Então não foi só num único encontro, mas sempre Satanás estava tentando Cristo. O conflito entre o espírito imortal e a carne, entre a semente de Deus de um lado, e o mundo e Satanás do outro, persiste por toda a vida. Então, Cristo foi tentado durante toda a vida dele, nós somos tentados durante toda a nossa vida, e não é um evento que vai acontecer, são muitos eventos. A vida inteira, Satanás sempre vai estar tentando nos enganar, estará tentando nos ludibriar, nos fazer ser levados a acreditar que nós não somos filhos de Deus, que Deus não existe, que a igreja não é verdadeira, que o livro de Mórmon é falso, que os profetas não são de Deus. Então ele está sempre tentando a gente, mas principalmente tentando a gente fazer-nos acreditar que nós não somos filhos de Deus. A Sister Du, a Sherry L. Du, ela era presidente da Sociedade de Socorro, né, geral. Ela disse num discurso dela chamada Saber Quem Você É e Quem Sempre Foi. Minha mensagem, olha só o que ela diz, minha mensagem para vocês hoje é a mesma. Não há nada mais importante para o nosso sucesso e nossa felicidade aqui do que aprender a ouvir a voz do Espírito. É o Espírito, olha só, agora vem uma parte importante que você precisa, e eu, né, a gente precisa colocar dentro de nós, né, com bastante profundidade. É o Espírito que nos revela nossa identidade. Não é nosso Espírito, é o Espírito Santo. A revelação faz com que a gente... o Espírito Santo nos revela a nossa identidade. Que não é apenas quem somos, olha só, agora vem também uma outra parte importante, mas quem sempre fomos. Eu vou repetir essa parte. É o Espírito que nos revela a nossa identidade. Que não é apenas quem somos, mas quem sempre fomos.
Então é importante isso, saber não só que nós somos filhos de Deus, mas que nós sempre fomos filhos de Deus, que nós vivíamos com Deus na vida pré-mortal e que nós tivemos lá muitas experiências. E ela continua, e que quando sabemos disso, né, nossa vida adquire um senso de propósito tão assombroso que nunca podemos ser os mesmos novamente. Por isso que o presidente Nelson tem falado, olha, tenha revelação sempre, que a gente é fortalecido espiritualmente, mas o fato de você receber revelação pessoal faz com que você saiba com mais força quem você é. Quem é você? Então, o Espírito vai te revelando que você é um filho de Deus, que Deus é o seu Pai, que Cristo é o seu Salvador, que o Espírito é o Consolador e o Revelador, e uma testemunha do Pai e do Filho. Então, a gente vai desenvolvendo essa identidade. E isso também é passo a passo. Cristo foi assim com ele e é assim conosco. Então, passo a passo, degrau por degrau, a gente vai desenvolvendo isso. Mas nós precisamos ter revelação constante para ganhar esse entendimento, essa sabedoria de que não só nós somos filhos de Deus, mas que sempre fomos filhos de Deus. E ela continua, achei muito interessante, ela diz, nosso espírito anseia por lembrar da verdade sobre quem somos, porque a forma como nos vemos, nosso senso de identidade, afeta tudo que fazemos. Olha só. Ou seja, tudo que a gente faz afeta, né? Você saber quem você é afeta as coisas que você faz. Se você perder a percepção de que você é um filho de Deus, você vai acabar por fazer muitas coisas que não são agradáveis à vista de Deus e nem à sua própria vida, e você vai ser infeliz. Porque o que eu quero dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? É que a gente ganha uma perspectiva eterna. Muitas vezes a gente está muito focado nas coisas desse mundo, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, e a gente perde a perspectiva eterna, sabe? Que essa vida é um tempo muito curto. Você vai morrer logo, eu vou morrer logo, a gente está morrendo, né? Cada dia que passa, quando a gente faz aniversário, não é puxa, mais um ano de vida, não, é menos um ano de vida. A gente vai morrer, e essa vida vai acabar mais cedo ou mais tarde, e isso faz parte do plano. Mas nós precisamos ter uma perspectiva eterna, de que essa vida aqui é curta, nós estamos aqui para sermos testados, provados, para ver se merecemos estar ao lado do Pai e do Filho e sermos como eles são para a eternidade. Bom, e aí ela continua. Então isso afeta muito, né? Saber quem nós somos, nosso senso de identidade afeta o que a gente faz. Afeta a maneira como nos comportamos, a maneira como reagimos à incerteza, a maneira como vemos as pessoas, a maneira como nos sentimos sobre nós mesmos e a maneira como fazemos escolhas. Afeta a própria maneira como vivemos nossa vida. Nossa, é tão bonito isso que ela disse, é tão forte. Então, veja, nós precisamos desenvolver esse senso de identidade. Saber que realmente você é filho de Deus. Saber que você tem um propósito aqui. Saber que todas as pessoas são filhos de Deus. Que Cristo morreu por todas as pessoas, que nós precisamos salvar todas as pessoas que nós pudermos. Além de nós mesmos, nós temos que lutar para salvar as outras pessoas também. Então é importante ter esse senso de identidade. Então hoje eu os convido a refletir de uma nova maneira, não apenas sobre quem são, mas sobre quem vocês sempre foram. Não é hoje que eu sou um filho de Deus. Eu sempre fui um filho de Deus. Não é hoje que você é um filho de Deus. Você sempre foi. Ela diz assim, seria mais fácil revelar esse conhecimento se pudéssemos nos lembrar do que aconteceu em nossa vida pré-mortal. Mas não podemos. Não podemos nos lembrar da glória de nosso primeiro lar. Nós nos esquecemos do idioma que falávamos lá e dos nossos queridos companheiros com quem nós nos relacionávamos. Não podemos nos lembrar das primeiras lições que recebemos,
no mundo dos espíritos, ou da identidade dos nossos instrutores celestiais, também a gente não lembra. Não conseguimos nos lembrar que promessas fizemos a nós mesmos e às outras pessoas e também ao Senhor. Fizemos promessas, principalmente para o Senhor, mas a gente não se lembra. Nem conseguimos nos lembrar do nosso lugar em seu reino celestial ou da maturidade espiritual que adquirimos lá. Há, no entanto, algumas coisas notáveis que realmente sabemos. Sabemos que estávamos lá nos conselhos celestes, antes que as fundações deste mundo fossem estabelecidas. Estávamos lá quando nosso Pai apresentou o seu plano e vimos o Salvador escolhido e indicado a nós e nós o aprovamos. Estávamos lá entre as hostes celestiais que jubilavam. E quando Satanás se opôs furiosamente contra o Pai e o Filho e foi expulso do céu, estávamos lá, lutando ao lado da verdade. Na realidade, o elder George K. Cannon disse, ficamos fielmente ao lado de Deus e Jesus e não vacilamos. Acreditamos, seguimos, e quando lutamos pela verdade, no mais amargo de todos os confrontos, nós não vacilamos. Agora estamos aqui, separados da segurança de nosso lar celestial, cumprindo uma missão neste mundo solitário e triste. Uma missão para provar ou não que queremos fazer parte do reino de Deus, mais do que qualquer outra coisa. O Senhor está testando nossa fé e nossa integridade para ver se vamos perseverar em nossa esfera em que Satanás domina. Felizmente, apesar de passarmos por esse teste no crepúsculo tempestuoso da dispensação da plenitude dos tempos, mais uma vez escolhemos seguir Jesus Cristo. Escolhemos segui-lo porque nos lembramos dele e podemos reconhecê-lo. Então, lembre-se de quem você foi e de quem você é. Você é um filho de Deus. E eu gosto muito, para encerrar, a da animação lá do Rei Leão. É o desenho animado que eu mais gosto, porque tem uma mensagem excepcional, transformadora. Quando então o Simba ele se afasta porque ele achou que ele tinha matado o pai dele, e ele era o futuro rei, mas ele vai embora. E ele então passa a ter uma vida longe da sua família, longe de todo mundo, longe do seu reino. E ele começa a ter uma vida tranquila lá, comendo, bebendo e se divertindo, né? E até que então um dia, passou-se muito tempo, ele já era um adulto, né, um leão adulto, e aí o Rafiki, que era lá um sábio dos animais ali, o macaco, né? Ele então, Rafiki se encontra, descobriu onde que o Simba estava e então vai ter uma conversa com ele. Nessa conversa, então, o Rafiki diz para Simba que o Simba diz assim, eu não sei quem eu sou. Aí o Rafiki diz, mas eu sei quem você é. Como assim você sabe quem eu sou? Ele falou, você é o filho de Mufasa, você é o filho do rei. Como assim você sabe tal? E ele já morreu, né? E ele falou, não, ele está vivo. Como assim ele está vivo tal? E aí o macaco vai levar ele para um encontro com o pai. O pai tinha morrido mesmo. Entretanto, naquele momento ali, em Simba é levado, ele falou, vou mostrar para você o seu pai. Então o Rafiki leva ele, e aí mostra, e aí tem um lago, e aí o Rafiki fala para ele assim, olha ali, teu pai está ali dentro do lago. Aí o Simba vai, se aproxima e olha, e vê o reflexo dele ali. Mas aí ele fala, não, mas isso aqui é o meu reflexo. Aí o Rafiki fala, não, olha mais atentamente. Olha mesmo. Aí ele começa a olhar
e ele começa a ver a imagem do pai, porque ele era muito parecido com o pai, né? Mas aí ele começa a ver a imagem do pai dele ali. E aí o pai aparece para ele numa visão, e aí o pai dá uma bronca nele, né? Chama a atenção dele dizendo: você se esqueceu de mim. E, e aí o Simba fala: não, eu não me esqueci. Sim, você se esqueceu. Você esqueceu quem você é. Então você se esqueceu de mim. Você se esqueceu que você é o meu filho. Você é o rei. Você esqueceu quem você é. E aí então é interessante a gente fazer essa analogia com esse desenho animado para dizer a mesma coisa. Cristo não se esqueceu de quem ele era. Ele estava lá no deserto, passando pelas tentações, e ele foi tentado a vida inteira dele. Ele foi tentado até o último momento, principalmente no Getsemane. Mas ele nunca se esqueceu de quem ele era. Que ele era o filho do rei, que ele era o filho do nosso Pai Celestial. Então, pelo fato de Cristo nunca ter se esquecido disso, de quem ele era, de quem ele tinha sido antes na vida pré-mortal, fez com que ele suportasse as tentações. Então, isso que eu queria deixar aqui hoje como uma mensagem para você. Lembre-se de quem você é. Você pode pensar, mas a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou pobre, eu sou incapaz, eu não tenho habilidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho do rei do universo. Se você não se esquecer disso, quando você for tentado, você vai suportar. Se você não se esquecer disso, a sua vida vai ser melhor, você vai superar todos os problemas da sua vida. Porque você vai saber quem você é. Puxa, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho poder para realizar muita coisa, para vencer a mim mesmo, para vencer a Lúcifer e para salvar almas. Qual é o meu propósito? Você vai entender o seu propósito aqui nessa vida. Porque você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, você vai ser um Deus. Sendo filho do rei, você também vai ser um rei. Você vai ser uma rainha. Porque é isso que o Senhor deseja de você. Que você saiba quem você é. Te vejo no próximo vídeo.